Olá, turma, bem-vindos então para a nossa última aula, agora revisão para avaliação. Então, prestando muita atenção nessa aula, porque os tópicos que nós vamos abordar, né, as aulas que nós escolhemos aqui, são as aulas que geralmente nós já construímos questões para avaliação. Então, prestando bem atenção aí. Vamos lá então para a nossa aula? Aula 7.1. Revisão geral da unidade 1 com os temas História da Arte, Vanguardas, parte 1, parte 2, Arte Visual Indígena e Africana e Arte Contemporânea, parte 1. Então, vamos para a primeira aula, que é a História da Arte. Né? Trouxemos aí os aspectos relevantes da História da Arte, para que vocês revejam esses conteúdos, para que tenham aí sucesso no Enem, que muitas dessas aulas, né, professor, vai ser destacado lá nas provas do Enem. Então, o terceiro ano é sempre revisão do que vocês viram no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, vamos aí para o primeiro tópico aí. Pois é, esperamos que a nossa mão tenha sido bem certeira aí, escolhendo os temas. Começamos com o Egito, uma arte dedicada à vida após a morte, onde estátuas e vasos deixados junto aos mortos faziam parte, né? Também a arquitetura que se realizou nas tumbas e construções mortuárias e as pirâmides que foram construídas a partir das mastabas, ok? E uma coisa muito importante que não pode ser esquecida é a lei da frontalidade que imperava na arte do Egito. Exato. Então, vamos para o segundo tema, a arte grega, né? Que tinha como objetivo a busca pelo belo, destacava, então, a beleza do homem. Houveram aí dois períodos, o arcaico e o clássico. O arcaico, eles tinham como objetivo manter ali a técnica da simetria na escultura, também grandes figuras masculinas, como nós estamos vendo ali na imagem, os couros, que eram jovens nus, também havia ausência de movimento. O clássico, então, foi uma idade de ouro da sociedade grega e houve, então, a substituição do mármore pelo belo. E aí vem a arte romana com a formação cultural influenciada pelos gregos e pelos etruscos, com o uso do arco, né, nós vemos ali, e os etruscos eram mestres na arte do mosaico e decoravam os edifícios de Pompeia. Exato. E, em seguida, falamos da arte medieval, período da Idade Média entre séculos V e XV, no qual a arte focava, então, a religião, né? A religião imposta lá pela Igreja Católica. Então, a arte era toda em volta dos santos, de Jesus e Maria. Então, era a representação dos santos. Então, a Igreja influenciava tanto nos aspectos sociais, econômicos, político e também da religião e a cultura da sociedade. Então, foram três períodos, a românica, a bizantina e a gótica. Três tendências. Pois é, aí vem o Renascimento, que vai até o realismo, com a valorização da estética artística da antiguidade clássica, greco-romana. E também a visão de que o homem é o principal e decisivo elemento na condução da história da humanidade. Exato. Então, estudante, olhem aqui para mim, só para a gente finalizar. Então, nós estamos iniciando aí um novo momento, né, que é do Renascimento até o realismo. Então, nós falamos ali da arte no período antigo, no período medieval. Então, nós estamos num novo momento em que o homem era o centro da atenção. Então, toda a arte criada era para focar o homem, né? O conhecimento Exato. humano, a sociedade, a burguesia, a monarquia, né, professor? A questão principal é que, na arte medieval, a igreja dominando, começou a ideia de Deus como centro de tudo. Não questionando isso, mas eles chegaram a um ponto de imposição tão forte que nada mais podia ser feito a não ser toda a arte voltada para os temas religiosos. Então, como assim, uma reação, entrou o Renascimento, exatamente. Exato. Então, é importante vocês entenderem aí essa passagem aí da questão ideológica da sociedade. Então, voltando para o texto, vamos falar do Barroco, né, que foi uma tendência aí que voltou a focar, então, a religião, por exemplo, aqui
Nessa obra estamos vendo ali Judas, né, no momento que deu o beijo, entregando Jesus. Então a arte barroca ela é rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, também contradições, obscuridade, complexidade, sensualismo. E após o barroco veio o quê? O rococó, né? Essa tendência sobrepõe o estilo barroco, que surgiu lá na França, no século XVIII, com desdobramento do barroco. Então, as técnicas utilizadas, cores luminosas e suaves, linhas leves, temas da natureza, a vida cotidiana e relações humanas e representação da vida profana da aristocracia, como nós estamos observando nessa obra aí, O Balanço. Pois é, depois disso veio assim, uma espécie de reação do classicismo, o neoclassicismo, como uma volta de alguns valores. Ou seja, o neoclassicismo são os valores de uma nova e fortalecida burguesia europeia após a Revolução Francesa, e principalmente com o império de Napoleão Bonaparte. Exato. Então, o romantismo, uma outra tendência artística, né? Surge, então, a reação ao neoclassicismo do século XVIII. Também, eles tinham como objetivo libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista, ou seja, romantismo não quer dizer aquele romance, né, entre duas pessoas, não. Era a valorização, né, das questões da expressão do artista, a valorização do nacionalismo também, né, professor? Então, eles pintavam muitas obras também históricas, ali valorizando o poder, né, o poder da monarquia, do império, enfim. Então, o romantismo também se desenvolveu tanto na literatura, também nas artes plásticas e em várias outras linguagens da arte. Chegamos então ao realismo, né, que surgiu na Europa no século XIX a partir da industrialização. E aí o cientificismo, ou seja, a valorização do objeto e a expressão da realidade dos aspectos descritivos são os que mais ficaram importantes aí nesse estilo. Exato. Então vamos para a próxima tendência, né? Próximo estilo, que são as vanguardas europeias. Então nós falamos aí de 3 tendências das vanguardas europeias: o impressionismo, o pós-impressionismo e o expressionismo. Professor, fala aí o que foi o impressionismo. O impressionismo. Os artistas não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia, investem em pinceladas soltas. O pós-impressionismo, então, refere-se à obra de vários artistas que seguiram, né, após o surgimento do impressionismo, como esses artistas aí. Então, o impressionismo iniciou ali aquelas obras de Monet, né, no qual ele utiliza ali muito as pinceladas soltas, ele não deixa ali a imagem, né, em forma de fotografia, os contornos nítidos, ou seja, valoriza muito a representação da natureza, né, com pinceladas soltas e a valorização da luz. O expressionismo, então, o artista não controlava racionalmente a sua expressão, Ou seja, representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. O senhor quer falar um pouquinho sobre o expressionismo, mais sobre o expressionismo? Vou dar só assim, uma complementação aqui, a ideia de que a sua própria expressão, ele não controlava racionalmente, ou seja, ele deixava livre e solta a sua própria expressão interior. Exato. A palavra já está dizendo expressionismo, né? Expressão da subjetividade do artista, aquilo que ele estava sentindo. Sem controle. Isso, as dificuldades, os problemas psicológicos, tudo ele refletia ali na sua obra de arte. Seguindo aqui, temos então o expressionismo abstrato. O que foi o expressionismo abstrato? Pois é, o expressionismo abstrato, vamos dizer assim, que seja a sofisticação do expressionismo, né? Se inspirou no surrealismo, com obras com base nas ideias psicanalíticas de Carl Jung e Sigmund Freud,
no que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente. Ganhou força na segunda metade do século, na segunda metade da década de 1940. Enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas, né? Como exemplo, a obra Mulher. Essa obra vocês já viram durante a aula. Então, vamos para o nosso próximo tema, Vanguardas Europeias, parte 2. Com a primeira tendência aí é o fauvismo. O fauvismo foi um dos primeiros e um dos mais breves movimentos da arte moderna, no século XX, tendo seu apogeu entre 1905 e 1907. O pintor francês Henri Matisse foi o líder desse grupo de artistas. Matisse e Darim, o outro expoente aí dessa tendência, não usavam as cores para imitar a natureza. Eles usavam para criar, de modo imaginário, tanto harmonias quanto desarmonias, rejeitando pintar uma ilusão realista do espaço. Eles preferiam enfatizar a superfície plana da tela. Tema 2, cubismo. Então, foi enfatizado aí por Pablo Picasso, né, que foi um dos criadores desse movimento artístico. As formas são geometrizadas e angulosas, como nós estamos vendo nessa obra aí com o título Homem com Violão, e sem representação no espaço, e nem separação. Então, precisa, né, entre figuras e fundos. Então, nós observamos ali que o fundo, a imagem, estão ali interligadas. Então, o artista não tem preocupação de dar formas ou representar o objeto, a pessoa como ela é, e sim detalhar aí com formas geométricas. O próximo tema é o futurismo. O futurismo tem assim uma das mais famosas esculturas futuristas. A figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento. Essa posição em que ela está aí dá a ideia de movimento. Velocidade e força, né? São os valores exaltados pelos futuristas. Veja aqui as formas únicas de continuidade no espaço aí, de Umberto Bastioni. Certo. Então, vamos para o dadaísmo, que foi os artistas que desafiaram as noções prévias do mérito artístico, ou seja, eles menosprezavam a ênfase tradicional da estética da arte. Vamos ver as características aí do dadaísmo. Rompimento com o modelo tradicional, espírito de vanguardista, também espontaneidade, improvisação, anarquismo, busca do caos e desordem, caráter irônico, radical, aversão à guerra e aos valores burgueses. Então, essa obra aí, como o Urinol, né, professor, representa bem aí esse estilo que é desconstruir o que é arte. Pois é, o dadaísmo é um movimento mais radical e mais revolucionário da arte, né? Porque questionava até a própria arte, utilizando de materiais e de ideias para expressar a sua tendência, a sua leitura da arte de uma maneira totalmente particular. Exato. Então, vamos para o nosso próximo tema, surrealismo. Então, surrealismo, as obras podem aparecer sem sentido e absurda, como um sonho, né? A palavra está dizendo surrealismo, além da realidade, está ligado ao mistério do sonho. Então, com a espontaneidade das vontades do inconsciente. Então, uma referência simbólica, aquilo que cada ser humano compreende de si. Então, nós observamos que o surrealismo está, então, alinhado aos mistérios do sonho, do inconsciente e a subjetividade humana, né? No caso aí do artista. E o próximo tema, vamos ver aqui, para a gente fechar aí essa revisão. É a arte visual indígena e a arte visual africana. Vamos lá. Começando com a arte visual indígena, é uma arte que está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares para a cultura do nosso país. Os primeiros habitantes do território nacional. Então, vemos aí que a arte oral, Paetê Surui,
de Rondônia, né? Nós vemos aí alguns exemplos, né? Que é o orgulho suruí de ser verdadeiro. E aí nós vemos também aí alguns vasos também estendidos mostrando que a arte indígena não só ela primava pela força visual, né? pela representação, como também pelo uso utilitário de alguns objetos. Correto, muito bem. E o 2, né, o tópico 2, arte africana. Nós falamos aí que a arte africana, devido à mudança, né, na sociedade, ali em meados do século XIX, século XX, então a África passou pela abolição da escravatura, do domínio colonial e o surgimento dos estados nacionais modernos. Então a África passou a ter mais liberdade, com a sua, podendo expressar ali a sua cultura. Então, eles focaram a fotografia, né, também as tradições locais de cerimônias, pantominas, cultos, também design de tecido. Então, a arte africana está ligada, então, também àquilo que eles utilizam ali da representação da sua cultura, que está ligado à religião, né, aos mitos, aos deuses, enfim. A arte africana, vou trazer aqui mais algumas características, ó, as peças de arte africana é figurativa, não é, professor? Isso. Busca representar figuras, pessoas e animais. Faz isso de maneira não naturalista, não esqueça esse detalhe, procedendo a uma série de distorções nas formas de escultura. O objetivo de ressaltar aspectos culturais, simbólicos ou mesmo ritualísticos. Exato. Então, vamos ver aqui, o próximo tema é a arte afro-brasileira. Então, nós vamos destacar aqui nessa aula, estudante, alguns artistas, como, nesse caso aí, Aleijadinho, né? Que desenvolveu muitos trabalhos maravilhosos na arte barroca nesse período aí, como nós observamos aí, essa escultura de Cristo, e também ele trabalhou muito em ornamentação de igreja. Então, é um artista que nós destacamos como importante, um artista afro-brasileiro, porque ele era filho de escrava. E destacamos mais 2 artistas plásticos. O Estevão Silva e Emanuel Zamor. Dificilmente se fala na contribuição em artes plásticas dos negros à cultura brasileira. Em geral, a maior contribuição destacada é a música, de escola de samba, o carnaval e outras manifestações, como até a culinária. Mas temos também representatividade nas contribuições para a arte da pintura também. Exato. Então, estudantes, nós fizemos vários comentários aí sobre a importância da cultura indígena e afro para a sociedade, para a cultura brasileira. Então, vamos aqui direto ao último tópico nosso, que é a arte contemporânea, né? A aula 6.1, que nós falamos que a arte contemporânea prioriza aí a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico. Então, a arte que está sendo criada, né, no momento, ou seja, da década de 1960, os artistas rompem aí com o padrão artístico dos vanguardas, né, de algumas vanguardas, de algumas artes clássicas. O próximo tópico, então, falando aí da arte contemporânea, os artistas desenvolveram várias tendências, como a pop art, a op art, a arte povera, que nós já falamos muito durante a aula, também a arte cinética. O concretismo e o minimalismo. Exato. Então, foram essas as tendências, né, da arte contemporânea. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí esses temas. Falamos um pouquinho rápido porque é só revisão, é só destacando aí as aulas que nós vamos abordar durante a avaliação, não é, professor? É verdade. Esperamos que realmente você tenha ficado atento a cada uma das coisas que nós destacamos, e por hoje nós terminamos aqui. Espero que você tenha um sucesso na avaliação. Então, tchau, até a unidade 2.